Então vamos lá. Meu nome é Marina Valença, eu sou nutricionista aqui na cidade de Pelotas, mas antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando desse evento e contribuindo um pouquinho com o congresso. Então, muito obrigada, pessoal, super feliz em fazer parte. Então, me apresentando, né, de forma bem breve, como eu mencionei, eu sou nutricionista, sou mestre em nutrição e alimentos e atuo há cerca de 5 anos na área clínica, com foco principalmente em emagrecimento, hipertrofia e também melhora do rendimento, do desempenho, da performance, né, com praticantes de atividade física. Então, só para contextualizar, assim, vocês, nesses últimos anos agora de pandemia, em 2020, eu desenvolvi um projeto junto com uma colega de profissão chamado Você Tem Fome de Quê? Com o objetivo de levar para as pessoas novas formas de preparo dos alimentos, mantendo o sabor, a qualidade nutricional, e com isso me encantei ainda mais, né, por essa área dentro da nutrição. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre receitas proteicas para esportistas e praticantes de atividade física. Então, a gente sabe, né, que se alimentar é um ato absolutamente necessário e que precisa fazer parte da nossa rotina diária. E assim é fácil da gente compreender que a alimentação ela está intimamente ligada à nossa saúde e para que ela possa, né, ser considerada saudável e equilibrada, ela deve contribuir para o bem-estar do indivíduo como um todo, levando em consideração então as necessidades das diferentes fases da vida, né, das diferentes condições de vida que aquele indivíduo ele está inserido, as atividades praticadas, né, as circunstâncias culturais, os valores, as crenças relacionadas à alimentação, as condições sociais, econômicas, psicológicas, enfim, patológicas, fisiológicas daquele indivíduo. A gente pode dizer, né, que a alimentação ela tem algumas leis, né, dividida, digamos assim, em quatro grandes leis, para que a gente consiga manter, garantir uma alimentação equilibrada. Então, a lei da quantidade, né, que como o próprio nome já diz, determina que o total de calorias e nutrientes consumidos, eles devem suprir as necessidades daquele indivíduo. E claro que a gente tem que estar atento tanto para os excessos quanto para as restrições, né, porque ambos são prejudiciais aí para o nosso corpo. A lei da qualidade, né, que preconiza então que uma alimentação saudável ela deve incluir todos os nutrientes para a formação, manutenção do nosso corpo. E a lei da harmonia, né, que como o próprio nome já diz, é a lei do equilíbrio, que implica então essa proporcionalidade adequada dos nutrientes, e a lei da adequação, né, que como a gente mencionou ali anteriormente, estabelece que a alimentação ela deve se adequar às necessidades do organismo de cada pessoa, levando em conta então as diferentes fases da vida, né, e o contexto em que aquele paciente está inserido. O paladar, então, né, é o mais óbvio dos sentidos quando a gente fala sobre alimentação, mas tirando esse clichê, vamos refletir um pouquinho, né? Vocês costumam explorar com frequência o verdadeiro potencial dos alimentos que costumam compor uma dieta? A gente sabe que o corpo humano ele tem cinco sentidos, né? Então, visão, olfato, audição, paladar e tato. E cada uma dessas funções cada uma tem a sua função, né, separada. Mas em quase tudo que a gente faz, a gente usa mais de um sentido ao mesmo tempo, como é o caso da nossa alimentação, por exemplo, né? O paladar, ele é o responsável por sentir os gostos, mas nem só de sabor é feita uma boa comida, né? O prazer, ele começa na apresentação, quando a gente visualiza aquele prato bem bonito, bem apetitoso, né? Quando a gente sente o cheiro, o aroma daquela refeição, daquela comida, e quando a gente consome, a gente também acaba utilizando o tato, né? Já que cada alimento, cada preparo vai ter aí uma textura diferente. E mudar a aparência, o cheiro, a textura pode fazer com que esse alimento se torne mais apetitoso e fique mais fácil de inserir no dia a dia. Então, introduzir novos alimentos na rotina alimentar dos pacientes pode gerar grandes dificuldades, né? Por questão de aversão ou resistência em experimentar novos sabores. Quem já está atuando, tenho certeza que passa, né, por isso, diariamente, por essa barreira. E nesse caso, a gente tem que pensar não só também no sabor, né? Mas muitos pacientes também têm a dificuldade em consumir grandes volumes de comida.
É muito comum que pessoas com alto gasto energético não consigam consumir o número de calorias ideal ao longo do dia, porque a necessidade calórica acaba sendo muito alta. E isso é fundamental, né? É preciso ser levado em conta na hora que a gente vai organizar e estruturar o planejamento alimentar do nosso paciente. Pensando nisso, as preparações elas podem auxiliar bastante nessa etapa, né? A gente pode apresentar o mesmo alimento em diferentes receitas ou os mesmos ingredientes com formas de preparo diferentes. E é nessa forma, nesse momento, que a gente consegue mostrar para os nossos pacientes como a alimentação ela pode e deve ser prazerosa e a infinita possibilidade de combinações de sabores que a gente consegue ter. Além disso, né, fica super claro dentro do consultório a adesão àquilo que está sendo proposto quando o paciente ele se envolve nos cuidados de preparo e organização da alimentação. E aí que entra o nosso papel, então, enquanto nutricionistas. A gente precisa orientar os nossos pacientes e juntos, né, traçar as estratégias alimentares mais adequadas para aquele objetivo que ele está nos buscando, né, que ele está nos procurando, traçar para aquela necessidade, né, e a possibilidade que aquele paciente tem de variar o cardápio alimentar. O acesso, então, aos alimentos, né, em quantidade suficiente, em qualidade adequada, ela é fundamental para que a gente consiga manter a composição e a função correta do nosso corpo, né, do nosso organismo. E a proteína, a gente sabe que é um macronutriente essencial na nossa alimentação. A quantidade de proteína, né, a ser consumida, ela faz parte de uma dieta adequada para alcançar as necessidades nutricionais daquele indivíduo. A gente já sabe também que os praticantes de atividade física, né, os atletas, eles possuem uma demanda metabólica proteica elevada, né, devido à necessidade de reparação das proteínas danificadas, a síntese de novos tecidos, a manutenção das vias metabólicas, né, ali onde os aminoácidos acabam sendo os intermediários, além da hipertrofia para manter o sistema imunológico fortalecido, garantir um nível de proteínas plasmáticas ideal, né, para que o nosso organismo funcione ali nas condições fisiológicas. E dessa forma, os praticantes de atividade física de forma intensa, eles possuem uma demanda metabólica de proteínas maior do que um indivíduo sedentário, né? Considerando, claro, o tipo de exercício, a autorregulação, os processos de utilização daquela proteína. Ao mesmo tempo, os níveis ideais de proteína, eles não devem atingir níveis, né, em excesso que promovam ali a produção excessiva de ureia, né, e nem estar abaixo do que seria o necessário. Então, hoje, né, a gente vai falar um pouco mais, abordar um pouquinho mais sobre as receitas proteicas. E óbvio, quando a gente fala de uma quantidade maior de proteínas, a gente precisa ter bastante cuidado com a qualidade da proteína que a gente vai estar inserindo na rotina do nosso paciente. E aqui a gente não está falando de receitas, né, de dieta hiperproteica, com alimentos de qualidade nutricional mais baixa, como é o caso ali dos embutidos, um bacon, um presunto, né? Além também da gente ter que cuidar a distribuição dessa ingestão proteica ao longo do dia. Eu vejo que muitas vezes o planejamento ele acaba ficando extremamente monótono, né? Sempre com os ovos ali nos lanches, por ser fácil, por ser prático, né? Mas a gente precisa usar a criatividade e trazer outras fontes proteicas como alternativa para os nossos pacientes. Então, a gente vai falar das proteínas, né? Só para ilustrar aqui. Animais, vegetais e os suplementos alimentares. Então, nas proteínas animais, né, a gente tem as carnes, então, carne vermelha, as aves, os peixes, os laticínios, né, então, leite, derivados e os ovos. Esse grupo de alimentos, né, as carnes vermelhas, por exemplo, são riquíssimas em vitamina B12, ferro, zinco. Já as aves, elas são ricas em selênio, magnésio, vitamina B6, os peixes aí, onde a gente consegue ter um teor maior de ômega 3, ômega 6, vitamina B12, cálcio, fósforo, né? Os ovos, uma das proteínas mais completas que a gente tem, rico em vitamina A, vitamina do complexo B, colina, minerais, né, como selênio, zinco. Os laticínios, que tem bastante teor de cálcio, vitamina A.
Já as proteínas vegetais entram então nesse grupo todos os tipos de feijões, né? Então, feijão branco, preto, carioca, vermelho, as lentilhas, né? Ervilha, grão de bico, soja, são fontes de fibras, vitaminas do complexo B, também são ricas em ferro, zinco, cálcio, e por fim os suplementos aí que a gente vai abordar, o whey e também o uso da albumina. Então, a importância, né? Só para complementar aí esse slide anterior, a importância da gente ter diferentes tipos de proteínas na rotina dos nossos pacientes para que a gente consiga atingir diversas fontes de vitaminas e minerais. Então, a primeira receita que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é um salgado proteico. Hum, muito semelhante àquelas coxinhas que a gente faz, né, do frango com batata doce. Então, essa receita ela é super gostosa, a grande maioria dos pacientes gosta, tem uma boa adesão. Ela é possível de fazer e deixar congelado para facilitar a rotina, então basta a gente ir ajustando as quantidades e aí na hora de consumir é só colocar para assar na air fry ou no forno convencional. Bem tranquila de fazer mesmo. Essa receita eu gosto bastante porque a gente pode ela nos possibilita brincar com a quantidade de carboidratos, né? Então dá para ajustar de acordo com a necessidade de cada paciente, dependendo da fonte de carboidrato escolhida. Aqui eu acabei usando a batata doce, né? E o volume de carboidratos e também calórico ficou baixinho, mas a gente pode acrescentar mais ou diminuir, né? Querendo baixar um pouquinho mais o teor de carboidratos, dá para usar uma couve-flor ou um brócolis. Querendo aumentar, a gente pode aumentar a quantidade utilizada ali de batata, né? Ou até mesmo de abóbora, ou, né, até mesmo usar algum tipo de farinha no preparo, como a farinha de aveia ou a farinha integral. Outra coisa que é legal, a gente pode ver aqui, né, a composição, então, dos macronutrientes, fornece essa quantidade de ingredientes, rende aproximadamente cinco salgados, né, 5 bolinhos, e a cada porção, a cada bolinho, a cada unidade, tem uma quantidade de 19 gramas de proteína e baixíssima quantidade de calorias, então ela é super interessante. Aqui nesse slide ficou faltando acrescentar que eu costumo indicar para o paciente utilizar a cúrcuma ou o açafrão da terra, né? Então, quando a gente pensa em receitas, tentar trazer essas especiarias para que a gente acrescente algum benefício, né, para o nosso paciente. Então, o princípio ativo aí dessa especiaria é a curcumina, que tem sido super estudada em diversas indicações, né? E no esporte, por exemplo, a cúrcuma ela pode ser recomendada para combater as inflamações, o estresse oxidativo, reduzir dores, danos musculares, melhorar a recuperação, a performance, né? Sendo super interessante para atletas que praticam atividade de endurance, aqueles exercícios de resistência. E alguns estudos apontam também que esse tipo de especiaria pode colaborar aí com as doenças inflamatórias, com alguns tipos de câncer, doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares. É claro que para a gente atingir uma quantidade, né, que possa trazer esse benefício é grande, fica em torno de 5 a 6 gramas no dia, mas de qualquer forma já é uma maneira da gente estar trazendo essa especiaria aí para a rotina do nosso paciente. Agora, aqui nessa segunda receita, trouxe então o peixe, né, como fonte principal de proteína, aqui no caso o atum. Então, o atum ele é um alimento super saudável, nutritivo, rico em proteínas, né, e baixo teor de gordura e caloria. E entre os nutrientes essenciais que o atum contém, tá aí o cálcio, a vitamina A, o ômega 3. As proteínas do atum, como as de outros peixes, né, elas são facilmente digeridas, metabolizadas de forma muito eficiente, então super interessante para praticantes de atividade física, até porque uma lata de atum ela pode fornecer 1/3 da porção diária recomendada de vitamina B12, então super interessante de trazer para a rotina do nosso paciente. Lógico que aqui a gente está usando um atum enlatado, né? Então a gente precisa ter atenção com a frequência e quantidade do consumo, já que é considerado um alimento processado, né? E tem um teor mais elevado de sódio. Não só na forma de receitas, como aqui o caso do bolinho de atum, o atum facilita muito, né, para aquelas pessoas que buscam hipertrofia, precisam de uma grande quantidade de calorias ao longo do dia e é fácil de carregar. Aqui a distribuição, então,
né, dos macronutrientes desse bolinho. Essa quantidade de ingredientes rende aproximadamente 4 unidades, e aí para cada unidade fornece uma quantidade de 12 gramas de proteína. Fica super gostoso. Mas diferente da receita anterior, a gente não consegue congelar, tá? Na hora de preparar ele, de botar para assar, ele acaba se desmanchando e fica muito gordo, não fica interessante. Aqui também, se a gente precisar subir o teor de carboidratos, né, desse bolinho, basta a gente trocar o farelo de aveia para uma farinha, para um outro tipo de farinha, como por exemplo uma farinha de trigo integral, daria para utilizar, né? Ou uma aveia em flocos, usar metade farelo de aveia e aveia em flocos, né? Se precisar aumentar um pouquinho mais o teor proteico, acrescenta mais um ovo. Também dá para variar, dá para brincar bastante de acordo com o objetivo e a necessidade de cada paciente. Essa terceira receita aqui, então, um omelete de forno. É óbvio, né, que não podia faltar uma receita sem essa fonte de proteína, que são os ovos, o queridinho da dieta. A qualidade da proteína dos ovos, então, é uma das mais altas entre todos os alimentos, né, exceto aí para o leite materno. O ovo ele é uma excelente fonte de triptofano, selênio, vitamina B12, B2 e uma das fontes raras que a gente tem de vitamina D. Bastante, mudando o tipo de legume, o tipo de vegetal que vai ser acrescentado nesse preparo. E acaba sendo ótimo para a gente estimular também o consumo maior desse grupo de alimentos, né? Dos legumes e vegetais, além de conseguir aumentar o teor de fibras. Essa receita aqui, eu estou indicando ela preparar no forno, mas pode ser preparada também na air fry, né? E também no micro-ondas. Então, ela é super fácil de preparar. Aqui também a distribuição dos macronutrientes. Eu costumo dividir essa receita em 5 fatias, cada fatia fica aproximadamente de 80 gramas. O volume calórico também baixinho, né? E ali o teor de proteínas de quase 10 gramas a cada porção. Aqui nós temos então uma receita ainda mantendo o ovo, só que nesse caso somente a clara dos ovos, né? Então, outra receita super legal de trazer. Eu adoro essa receita porque ela proporciona uma grande saciedade pelo alto valor de proteínas, né? E também pela quantidade de fibras que ela possui. Ela é legal que a gente pode brincar com a forma de preparo, então trazer uma versão salgada, usando aí sal, temperos naturais, um recheio mais salgado, como legumes, vegetais, queijos, né? Ou a versão mais doce, que a gente pode colocar uma canela, um cacau em pó, né? Que aí a gente já vai ter um poder antioxidante também, anti-inflamatório, algum adoçante. Se a gente precisa aumentar um pouquinho mais o teor de carboidratos, dá para acrescentar uma fruta, como uma banana, um morango. E se for o caso de ter um pouquinho mais ainda de proteína, dá para fazer uma caldinha de whey e acrescentar, então, também nessa panqueca, né? E aqui a distribuição, o cálculo somente da massa, tá? Sem o recheio. É uma excelente, só para complementar, uma excelente opção, né, para aquelas pessoas que têm altos requisitos de proteínas e que precisam cuidar bastante a ingestão de calorias, né, para fisiculturista, super interessante. E o sabor não fica tão acentuado também do ovo, já que a gente utiliza só a clara. Aqui, então, o shake hipercalórico. Essa receita é um ótimo exemplo de como a gente utilizar várias fontes de proteínas, né, em uma mesma receita. Para quem não toma leite de vaca, seja por intolerância, alergia, má digestão, paladar, a gente pode substituir o leite, né, tradicional, o leite de vaca, por alguma bebida vegetal, usar um iogurte zero lactose, né? O creme de ricota ele tem um teor mais baixinho de lactose, dependendo do grau de intolerância do paciente, a gente consegue utilizar também. Essa receita
Ela, só para vocês terem uma ideia, assim, 50 gramas de creme de ricota fornece em torno de 5 gramas de proteína. E nessa receita, o sabor do creme ele não fica presente, tá? É realmente para dar textura, consistência para o shake. E é uma forma da gente fazer um shake fugindo do uso das proteínas em pó. O volume calórico, como vocês podem ver, é extremamente alto, né? Então é uma ótima opção para aquelas pessoas que têm a necessidade calórica mais elevada no dia, já que tem 727 calorias, né? Um teor de carboidrato super alto também. Essa receita rende um shake, mas nada impede que a gente distribua ele em duas porções. E o soro, né, o soro do leite, constitui 20% de todo o leite. Ele também contém os 9 aminoácidos essenciais, o que torna uma fonte de proteína super completa e que o corpo pode usar na recuperação muscular. Os outros 80%, então, são a caseína, uma proteína de absorção mais lenta. Então, como o leite é um alimento de absorção mais lenta, ele pode causar algum desconforto gástrico, né, intestinal, se for consumido antes do treino. Então, pode até causar enjoo. Então, aqui a gente tem que ter bastante alerta nesse quesito. Eu gosto bastante dessa receita para um pós-treino, né, de usar os laticínios aí no pós, e ela é perfeita para a gente usar num processo de bulking, por exemplo, devido ao teor elevado de calorias. Aqui uma outra receita, então, de almôndegas com proteína de soja. Essa receita, ela não tem nada de proteína de origem animal, né? A gente não usa nem ovo ali no preparo, tá usando a chia como espessante. O consumo, então, da proteína de soja depois de um exercício de força é uma estratégia nutricional super efetiva para a gente estimular o ganho de massa muscular. Isso se deve, em parte, né, pela quantidade de aminoácidos essenciais, né, de leucina presente. De todas as leguminosas, a soja é a que possui, né, o aminograma mais completo. Então, legal da gente sempre ter esse cuidado com pacientes que não consomem proteínas de origem animal e estimular, né, o consumo de diferentes tipos de leguminosas para que a gente consiga atingir os aminoácidos essenciais. Por ser, então, uma proteína de origem vegetal, ela é uma ótima alternativa, né? Super segura, eficaz, para aqueles que por algum motivo não podem consumir proteínas de origem vegetal, de animal, né? Não gostam, ou então veganos, vegetarianos. Aqui é a distribuição, então, dos macronutrientes, né, dessa receita. É um teor de proteínas bem alto. Ela rende basicamente 3 grandes almôndegas, tá? Dá para ser assada no forno, dá para ser assada na air fry. Também nada impede da gente fazer um molho vermelho caseiro para acompanhar essa almôndega, para complementar aí um almoço ou um jantar. E eu tenho alguns pacientes também que fazem para carregar, deixam ela sequinha, né, essa almôndega sequinha para carregar na forma de um bolinho e consumir nos lanches intermediários. Ela dá realmente um pouquinho mais de trabalho para preparar, até porque a gente precisa hidratar a soja, hidratar a chia, né, para que ela sirva como espessante aí no lugar do nosso ovo. Aqui a gente também consegue trazer diversas especiarias, né? Então, trouxe aqui como sugestão a pimenta, o tempero verde, mas a gente pode acrescentar outras especiarias também para dar sabor nessa almôndega. Agora, um dos suplementos mais utilizados, né, que possibilita aí diversas formas de consumo, super queridinho das dietas, o whey protein. Nessa receita aqui, o whey acaba sendo super versátil, né, gente? Não só para praticante de atividade física, é legal que a gente consegue mudar o sabor e usar em diversas receitas. Essa receita em especial eu trouxe porque ela lembra muito a textura de um mousse, então é excelente fonte de sobremesa, sem fugir aí da dieta, né? E com um acréscimo legal de proteínas. Super simples, né? Basta seguir o passo a passo da gelatina, misturar com whey, depois com iogurte, bater no liquidificador, colocar na geladeira para que fique naquela consistência de mousse. Se quiser acrescentar uma fruta para dar sabor, também dá, né? E o whey que vai mandar aí no sabor. Aqui, então, a distribuição dos macronutrientes, como ela tem a adição de whey protein, acaba sendo uma fonte proteica bem elevada, né? 18 gramas por porção. Esse moussezinho, ele rende 2 porções, tá? E aí aqui seria a porção de apenas um mousse, essas quantidades aqui.
Aqui mais uma opção, então, com o whey, que seria a vitamina de beterraba, né? Não chega a ser suco, e sim uma vitamina. O suco de beterraba, né, a beterraba em si é uma ótima opção pré-treino. A ingestão do suco de beterraba como pré-treino, ela ficou super famosa de uns anos para cá, né, de 2009 para cá, depois de um estudo que foi realizado numa universidade da Inglaterra, no Reino Unido, onde os pesquisadores eles fizeram ciclistas tomarem em torno de 500 ml de suco concentrado de beterraba antes do exercício, antes de pedalar. E eles tiveram um resultado super positivo, porque esses voluntários eles conseguiram percorrer uma distância 16% maior do que anteriormente, né? Depois desse estudo, outras pesquisas foram feitas e uma pesquisa feita pela mesma universidade descobriu que os atletas que beberam esse suco concentrado de beterraba por 6 dias seguidos, que antecederam, né, o teste, que antecederam essa prova, ficaram 11 segundos mais rápidos em um teste de pista de 4 quilômetros e 45 segundos mais rápido em um teste de pista de 16 quilômetros. Para quem está acostumado a trabalhar com atletas, com triatletas, com maratonistas, sabe o quanto esse resultado é surpreendente, porque cada segundo acaba contando muito, né? E por que que isso ocorre? Isso ocorre porque a beterraba ela é rica em nitrato, que faz com que aumente o óxido nítrico na corrente sanguínea. O óxido nítrico, ele também ajuda a manter os vasos sanguíneos dilatados, né, fazer vasodilatação, o que acarreta maior transporte de nutrientes para o músculo, retardando, então, a fadiga. De qualquer forma, lógico, a gente precisa estar atento para a quantidade que vai ser fornecido dessa beterraba para que a gente possa atingir esse potencial. A gente calcula por quilo de peso do paciente, mas acaba ficando em torno de 500 ml desse suco, né, de beterraba ou em torno de 200 gramas da beterraba. O consumo acaba sendo indicado 2 horas antes do treino e alguns protocolos também indicam essa superdosagem, essa dieta rica em óxido, rica em nitrato, né? Os 6 dias que antecedem esse treino, essa prova. Então, é uma excelente opção. Aqui a distribuição também dos macronutrientes acaba ficando com teor de carboidratos mais elevado devido à beterraba. O sabor aqui do whey, né, tem que ser sem sabor ou baunilha para não é, interferir ali com o sabor da beterraba. Claro que tem um valor proteico legal, né? Já que a gente está usando whey. Sugiro aqui o uso da água de coco, mas pode ser feito com água também, né? Com água normal. E aqui, dependendo do paciente que não vai aceitar tanto esse paladar, esse sabor da beterraba, a gente pode estar utilizando um suco de laranja para mascarar um pouquinho o sabor da beterraba. Uso bastante na minha rotina, trabalho com maratonistas e com triatleta e é super bem aceita, o pessoal gosta bastante. Hoje em dia a gente também já encontra, né, suplementos com a beterraba. E aqui, por fim, a nossa última receita, então, um smoothie de banana. Aqui eu trouxe uma versão sem lactose, né? E a gente está usando nessa receita a albumina como fonte de proteína em pó, que é obtida, então, a partir da clara do ovo. Quando a gente compara a albumina com o whey, a albumina ela possui uma absorção um pouquinho mais lenta, né? E a quantidade de proteínas um pouquinho menor, mas é uma excelente fonte de proteína e com o custo também bem mais baixo do que o whey. O sabor ainda acaba sendo a nossa maior barreira, né, da albumina, mas hoje em dia já é possível encontrar albumina saborizada, com sabor de chocolate, com sabor de banana, o que facilita bastante também a ingestão. Então, aqui a distribuição, acabei sinalizando ali a questão do carboidrato, que acaba ficando mais altinho. A gente pode preparar, né, com outro tipo de fruta, daqui a pouco um morango para baixar esse teor, mas é uma receita que, como ela tem junto o cacau, a canela, acaba sendo bem utilizada também por pacientes. Eu costumo usar bastante para quem tem algum grau de intolerância. Então, finalizando, né? É isso. Espero que eu tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, eu fico à disposição. Podem entrar em contato através do meu e-mail ou também pelo meu Instagram. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade por estar aqui participando com vocês. Muito obrigada.
girls with their nails done. I like the girls with their nails done.